Tu já tá numa das melhores carreiras da atualidade, agora só falta investir. Vem aprender a investir de verdade com a UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Vamos falar sobre concorrência, paralelismo e tarefas assíncronas. Primeiro eu queria dizer que existe muita coisa mal compreendida aqui, e eu posso ilustrar isso até com uma frase muito famosa, que é que JavaScript é single-threaded. Como frase solta, assim, sem contexto, isso daqui não necessariamente faz muito sentido. Geralmente, quando dizem que JavaScript é single-threaded, eles estão dizendo que Node, na verdade, é single-threaded, né? Que o event loop do Node tem uma única thread. Mas se você abre aqui o próprio Node e abre aqui a documentação do Node, aqui eu tenho uma partezinha da documentação chamada Worker Threads, você abre o Worker Threads. Olha só que curioso, né? A gente tem aqui que Worker Threads é um módulo que permite o uso de threads que executam JavaScript em paralelo. Estou usando isso daqui para provar que JavaScript é multithreaded? Não, estou usando para mostrar que é um pouco mais complicado que isso daqui, né? Depois a gente volta nesse tópico. Vamos entender então o que é concorrência, o que é paralelismo, o que é assíncrono, qual que é a diferença entre isso daqui e por que isso daqui é importante, né? Concorrência é mais ou menos o seguinte: imagina que você tem tarefa A e tarefa B, e você vai executar essas tarefas de maneira concorrente, mas não necessariamente em paralelo. Segundo aqui o site Geeks for Geeks, a gente tem que concorrência cria a ilusão de paralelismo através da intercalação, através de intercalar tarefas. Então, nota, o computador vai mudar a tarefa que ele está executando muito rápido, você não vai perceber e vai parecer que está sendo executado em paralelo. Mas, na verdade, é apenas uma concorrência aqui, né? Então, a gente tem tarefa A, está sendo executada aqui, depois um bloco que vai ser executado na tarefa B, aí volta aqui para a tarefa A, aí volta aqui para a tarefa B, e como isso aqui foi muito rápido, pareceu que foi executado simultaneamente, né? Mas, na verdade, você tem que a thread está executando o A, aí ela tá pausando a execução do A, executando o B, aí tá pausando a execução do B, executando o A, aí tá pausando a execução do A, executando o B. Se você pegar isso daqui e sobrepor um ao outro, né, você pega isso daqui e coloca esse dentro desse aqui, a gente percebe que o que está acontecendo é que a CPU está basicamente dividindo o tempo dela entre tarefas diferentes. Ela não está multiplicando a execução. A gente pode copiar isso daqui, trazer isso daqui para cá e trazer para o contexto de paralelismo, né? O que seria então paralelismo? Seria a execução dessas tarefas de maneira simultânea, através da utilização de múltiplos processamentos, por assim dizer. Então isso daqui pode estar acontecendo no Core 1 da sua CPU, e isso daqui pode estar acontecendo no Core 2 da sua CPU, certo? Você pode estar utilizando múltiplos cores para executar essa tarefa. Mas eu não quero que você pense necessariamente em core da CPU, porque não precisa ser isso. Podem ser múltiplos servidores diferentes, pode ser múltiplos qualquer coisa diferente. São unidades de processamento que estão executando tarefas em paralelo. Agora, async, código assíncrono, não necessariamente tem nem a ver com nada disso daqui. Pode ser que não tenha relação nenhuma. Como assim? Se a gente pegar uma tarefa aqui, né, uma tarefa A genérica, tarefa A. A gente tem aqui nessa tarefa a execução de algumas linhas de código, né? Nossas linhas de código vão fazendo, não sei, calcular imposto. Lá no final, né, a última coisa que a nossa tarefa aqui vai fazer vai ser retornar um 200. Então retorna aqui um código 200, né? Só que no meio dessa tarefa, isso daqui gerou um tal relatório. Ou então, melhor ainda, isso daqui jogou uma task em background para gerar um relatório. Então, criar relatório. Essa task em background vai ser executado por algo que não tem nada a ver com essa tarefa A. Não precisa nem ser na mesma CPU, não precisa ser no mesmo tempo, pode ser em qualquer momento. A gente está imaginando que o cenário da criação de uma background task pode até ser, sei lá, mandar um e-mail, qualquer coisa do tipo. Isso aqui pode ser agendado em algum tipo de qualquer coisa, honestamente. Um salary, algo desse tipo, pode fazer esse tipo de agendamento. Agora, como a gente está falando de JavaScript, né, também é importante ressaltar que a gente pode ter o async, assim, que só manda as coisas, mandou e deu e acabou. A gente pode ter também um modelo de async await, e aí isso começa a se assemelhar muito mais com concorrência, na verdade, né? Então, entendendo por cima o que é concorrência, paralelismo e o que é async, né? Nota que o fato de algo ser assíncrono não significa que ele não é concorrente, ele pode ser assíncrono e concorrente, ou pode só não ter muito a ver mesmo, pode ser que ele só seja executado um tempo depois, seja outro processo, outra parte da aplicação que não tem relação com a tarefa que a gente está executando. Para não ficar muito vago, eu vou tentar explicar isso aqui com um exemplo de verdade, em JavaScript, e depois a gente pode entrar em um pouquinho mais de detalhes sobre por que essa conversa é tão complicada no âmbito de JavaScript. A gente cria aqui uma função assíncrona, async function concurrent, e agora eu vou executar tarefas concorrentes que a maioria das pessoas pensa que é paralelo ou na verdade não entende muito a diferença. Nota, a gente tem um async aqui, eu vou fazer o seguinte, const task1 igual a fetch, e eu posso ter, sei lá, qualquer coisa, augustogallego.com. Esse fetch aqui é interessante, porque, né, o fetch, ele vai acessar, ele vai buscar as informações que estão aqui dentro, mas tem algo de interessante aqui, que ele não vai fazer isso, ele não vai bloquear o resto das minhas operações aqui, certo? Enquanto eu tô buscando por essa informação aqui, eu posso fazer que, sei lá, x igual a 1, x igual a x vezes 2,
vezes 3, e ele provavelmente vai executar esse x igual a x vezes 3 antes mesmo da informação retornar do servidor que está hospedando esse site aqui. Nota, o Node-Fetch permite que a gente execute requests de HTTP assíncronos. E o Node-Fetch retorna uma promise, que a gente vai ter que dar um await depois, para esperar pela resposta do servidor. Sem querer entrar em muito mais detalhes sobre JavaScript aqui, é seguro dizer que a gente pode estar aqui com o task 1, com o task 2 nessa URL aqui, com o task 3 em, sei lá, qualquer outra URL. Como que o nosso computador vai executar esses 3 requests, né? Ele vai estar num modelo aqui de concorrência, em que a gente tem isso daqui, né? A gente tem a task 1, a task 2, a task 3, são os 3 requests que estão indo para os servidores que eu solicitei os dados, mas o meu computador não vai ficar nessa tarefa aqui esperando até o servidor retornar a informação, né? Nota, se a gente pegar a task 2 aqui como exemplo, aqui eu vou ter request para esse endereço aqui, certo? Esse request vai lá para um servidor que não tem absolutamente nada a ver com a nossa aplicação. Em algum momento, o servidor vai retornar a informação que a gente buscou, mas a gente não está ativamente esperando. A nossa CPU não está o tempo inteiro checando para ver se esse request voltou ou não faz nem sentido isso. O que isso daqui vai retornar, antes mesmo do servidor retornar algo pra gente, que não ficou bom, né? Não é task 1, a gente tem a nossa função aqui, enfim. Vai ser uma promise, né? Uma promessa de que algo será retornado e que se eu der um await em algum momento, a gente vai estar esperando por aquilo lá. Isso daqui é um exemplo de concorrência. Isso daqui é um exemplo também de código assíncrono. Se eu quiser aguardar por cada uma dessas respostas, certo? Se eu quiser obter o resultado de cada um desses requests feitos, eu posso dar aqui await, 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 await. E nota, ele só vai passar daqui pra frente quando o servidor que hospeda esse site aqui me retornar a informação. Ele só vai passar dessa linha aqui quando o servidor novamente me retornar essa informação. Ele só vai passar dessa linha aqui quando o servidor também me retornar essa informação. Agora, isso aqui é terrivelmente ineficiente, certo? A resposta que a gente vai obter da nossa tarefa 2 independe da nossa tarefa 1. A gente não está usando a tarefa 1 para absolutamente nada aqui na tarefa 2, e a gente não está usando a tarefa 2 em absolutamente nada aqui na tarefa 3, certo? São coisas totalmente independentes que a gente poderia fazer em paralelo ou em modo concorrente, né? Só lembrando que isso aqui não é paralelismo de verdade, isso aqui é código concorrente. Então vamos transformar isso aqui em código concorrente de modo que não bloqueie as coisas, certo? As operações de I/O, né, as operações de networking aqui não estão uma bloqueando as outras, os requests estão sendo feitos e o código pode continuar executando lá no final, quando a gente quiser o resultado desses 3 aqui, né? Supondo que a gente vai usar o resultado disso para alguma coisa, a gente pode dar aqui const results, vai ser igual ao await promise.all, e eu passo a lista de promises que eu tenho que esperar, né? Então, task 1, task 2, task 3. Esses aqui são 3 promises. Aqui o type hint da minha ideia tá me avisando, né? Que eu tenho a task 3, que é uma promise. Só que depois, né, nos meus results, quando eu der um await nessas promises, todos os 3 vão ser responses, né? Vão ser respostas de verdade. Não vão ser uma promessa de resposta do servidor. Então, essa linha de código aqui estaria bloqueando as linhas de código subsequentes, né? Agora, embora JavaScript não seja a melhor linguagem para se fazer código paralelo, não quer dizer que é impossível. A gente vai conseguir chegar num certo tipo de paralelismo utilizando uma de duas coisas. Acredito que esses são os 2 métodos de fazer coisas em JavaScript. A gente pode utilizar worker threads ou child processes. São 2 ferramentas que a gente vai ter aqui. Se você olhar aqui na documentação do Node, tem documentação de tudo isso, né? Você pode vir aqui, child processes. Tem aqui explicando como que os child processes funcionam. E tem aqui o que eu mostrei no início do vídeo, né? Também mostrando como que as worker threads funcionam. Tudo isso está aqui documentado. Agora, a maneira com que isso aqui é implementado está além do escopo desse vídeo. Certo, JavaScript não é a melhor linguagem para se fazer aqui o paralelismo e ter uma performance excelente, mas nada impede, também não vai ser ruim. Vamos criar aqui uma função paralela. A gente pode vir aqui, né, na própria documentação do Node.js, certo? É daqui que a gente vai importar essas coisas. Aqui a gente pode checar se a gente está na thread main, né? Então eu tenho isso daqui, esse isMainThread, if isMainThread. Aí a gente pode criar alguns workers, const workers. A gente pode criar umas threads aqui, né, que fazem qualquer coisa, honestamente. Isso aqui a gente vai simular umas tarefas que vão ser computacionalmente intensivas, né? E aí para cada thread, não é threads aqui, né? Tasks. Para cada task, tasks.forEach, eu vou estar criando um novo worker que faz alguma coisa. Eu vou estar aqui const worker igual a new worker, seguindo aqui, né, a documentação do Node, passando aqui o file name. Aí eu vou dar um worker.post message, a mensagem que ele vai postar é a task, e eu vou adicionar o worker à minha lista de workers, né, workers.push, esse worker aqui. Agora, se eu não estiver na main thread, né, e a gente checa se a gente está na main thread para definir o comportamento que a gente vai fazer. Se eu não estiver na minha main thread, eu posso fazer aqui algum tipo de cálculo, algum tipo de operação. E no caso, como a gente está apenas simulando alguma ação, a gente pode, sei lá, fazer qualquer coisa, honestamente. Let
result é igual a n vezes 2, por exemplo, não tem problema nenhum. E aí eu posto essa minha resposta aqui, né? Eu dou um parent port, post message result, e a gente consegue ter esse paralelismo dessas ações que a gente faz. Agora, só que existe um certo overhead nessa criação de threads e tal, não são coisas gratuitas. Para muitas das coisas que você vai fazer, eu diria até que possivelmente para a maioria, não vai fazer muito sentido isso daqui, certo? Para aplicações que não são CPU intensivas, não precisa disso, não vai fazer sentido. Isso aqui é mais uma demonstração de como paralelismo é possível, e eu queria pegar esse exemplo aqui para mostrar a real diferença do que é um código paralelo e do que é um código concorrente, com um exemplo mais ou menos real, assim, tá? Isso daqui não é paralelo, isso daqui embaixo é, sim, paralelo, né? Existe uma diferença em como a gente escreve esse código. Se essa história aqui de workers, de isMain thread, de mensageria aqui ficou muito confusa, você nunca viu isso na vida, e você trabalha com JavaScript, é provável que você nunca tenha escrito código paralelo em JavaScript. Isso é perfeitamente normal, porque eu acredito que a maioria das aplicações da maioria das empresas não precisa executar código em paralelo em JavaScript, né? Se a sua empresa tem um servidor que tem tarefas que são muito intensivas em CPU, possivelmente você não escolheu o JavaScript como linguagem para fazer esse servidor, possivelmente você foi para Java ou Golang ou alguma outra coisa. Se a empresa não tem essa necessidade, não tem muito por que escrever, né? Enfim. Isso é o básico do básico, é o início. No mundo de JavaScript dá pra gente ir muito mais a fundo que isso, mas eu não queria ir tão a fundo porque para a maioria das pessoas não vai fazer tanto sentido. E dependendo da linguagem, a forma com que concorrência e paralelismo são implementados acaba variando bastante. E até o modelo mental de como os processos trocam mensagens entre si também é diferente. E se você gosta desse tipo de conteúdo mais profundo, a gente tem um curso de estruturas de dados e algoritmos. Eu vou te ajudar muito nas estruturas principais da computação aqui, né? Arrays, linked lists, binary trees. A gente tem um foco bem forte em LeetCode, especialmente focado em entrevistas de emprego, né? Então, se você estiver aplicando para empresas que têm uma etapa de DSA na entrevista, algo que é bem comum, isso aqui pode te ajudar. A gente tem alguns exemplos de pessoas que justamente usaram o curso para estudar para entrevista de emprego e acabaram indo bem nas entrevistas, né? Logicamente, o mérito foi das pessoas que estudaram de fato. E se você comprar e não gostar, eu devolvo seu dinheiro. É só pedir reembolso ali, você tem 2 meses para pedir reembolso. Não é só os 7 dias que o Procon me obriga. E por hoje é isso.